Fala galera, estamos começando mais um episódio do Politic Question, o seu podcast de política. E aqui é política na veia, sem viés, sem opiniãozinha. A gente está aqui para ouvir as figuras políticas, os vetores políticos e saber deles os seus posicionamentos, o que eles acham sobre os temas relevantes sobre a nossa sociedade. E hoje a gente está com ela aqui que é médica, foi candidata a senadora pelo PL, doutora Raíssa. Seja muito bem-vinda, doutora Raíssa. Muito obrigada pelo Prazer convite, ter a por senhora aqui. estar aqui. Eu tô entendendo que já estou sabendo de bastidores que eu estou na 5ª rodada, então eu estou retomando aí a discussão política na Bahia. E olha só, eu estou aqui como a terceira convidada dessa rodada. Me senti importante nesse convite. Muito obrigada por E isso. obrigado por aceitar o nosso convite. Verdade. Ela que estava com uma agenda extremamente apertada, mas Meus pacientes que foram desmarcados no dia de hoje, eu peço desculpa, mas a causa era nobre. é verdade, doutora. E sinta-se em casa. Muito obrigada. E Bom, a minha primeira pergunta é bem básica, assim, como surge Raíssa na Bahia? Porque a senhora não é baiana, a senhora é mineira, né? Sim. Como é que a senhora surge na Bahia? Quando foi? Como é que foi esse vínculo com a Bahia? Foi uma coisa muito doida que, se a gente ficar contando essa história, eu fico aqui 1 hora só contando essa história. Mas, na verdade, eu sou nascida e criada em Belo Horizonte e 28 anos que eu tô com o Geraldo, meu marido, eu sempre escutei ele dizer que ele queria sair de Belo Horizonte. ele é baiano? Não, ele é baianeiro, porque ele é de Almenara, É divisa, né? divisa da Bahia, 100 quilômetros de Porto Seguro. Peraí. Eu acho que eu sei. Tem um interior chamado Manga, não é isso? Manga, Almenara é perto de Rubinho, Ah, pronto. Tá. É outro lugar. Jequitinhonha, é Vale do Jequitinhonha, sim. E eles já tinham morado em Porto Seguro um tempo. E nós somos cristãos, nós somos evangélicos. Na verdade, eu estava estudando para ser médica nos Estados Unidos. Tinha 5 anos que eu estava estudando para validar minha prova, para validar o meu diploma médico. Ele já estava no Texas. E, de repente, aí a nossa fé, assim, a nossa intimidade com Deus, e Deus mandou montar um ministério em Porto Seguro. O motivo da gente ter mudado Porto Seguro em 2019 foi esse. Ele vai como missionário da obra do Senhor e eu como médica. Levamos 2 dos 4 filhos. Marcelo, que chegou depois, a gente chama do 5º filho, porque ele é um agregado que Jesus mandou. E 1 ano antes da pandemia a gente vai. Aí, tanto que, quando a gente chegou, como a gente vendeu tudo em Belo Horizonte, nós vendemos tudo. Eu exonerei de 2 cargos políticos, Claro. dois cargos públicos. E nunca pensei em política. Eu já tinha dito isso em alguns lugares. E tanto que quando a gente vendeu tudo em Belo Horizonte e ele comprou o interior do auditório, que era a intenção era fazer o Aviva Brasil, porque o Aviva Brasil já existe como projeto online. Tanto que tem um app, Aviva Brasil, que ele fazia as pregações diárias e eu fazia o Café Tá Pronto. O Café Tá Pronto é uma mensagem curta, de 5 minutos, que eu sempre dou de manhã. E aí a gente queria fazer o auditório Aviva Brasil. E aí ele comprou o ingrediente do auditório, cadeira, som, aparelhos, todo o equipamento para montar o auditório, para pregar o evangelho. E aí, um ano depois vem pandemia e a história muda. Da pandemia para frente, vocês conhecem boa parte, acho que as pessoas que acompanham conhecem boa parte. E aí, mas, na verdade, Raíssa na política... Ah, não, você perguntou Raíssa na Bahia, né? Na Bahia. Na Bahia. Bahia a senhora contou, agora é da política. E a política foi indignação, né? Assim, a pandemia foi O start, né? Porque teve muito aquela questão dos tratamentos alternativos, as vacinas. A pandemia mostrou, ela mostrou o que muita gente, que nós médicos mesmos nunca soubemos. A gente ouvia dizer que a Big Pharma, que a indústria farmacêutica, ela comandava as coisas, mas a gente não sabia o modus operandi, a gente não sabia como que era feita essa intervenção. E a pandemia trouxe isso à tona. Igual o governo Bolsonaro trouxe o sistema político à tona, que muita gente conheceu a verdade da política através do governo Bolsonaro, que ele faz isso. Eu mesma fui entender um pouco mais de política depois que ele abre o sistema político, e aí a gente foi entender o judiciário, foi entender as brigas dos poderes. Isso foi tudo pós-Bolsonaro. Acho que a grande contribuição de Bolsonaro para o povo brasileiro é fazer o povo, de repente, falar assim: peraí, eu vou ter que lutar pelo meu verde e amarelo. Então, esse acho que foi um grande legado que está aí, não passa. As pessoas continuam lutando, eu continuo lutando. Mesmo não estando ali do lado de Bolsonaro, próximo dele, assim, que acabou que o caminho político ele é ingrato, né? Tem muita coisa que distancia, mas
Eu continuo lutando pela Bahia, um estado que... O país, né? O país Bahia. Bahia é o O mundo. Bahia é o mundo. Eu continuo lutando pela Bahia, indignada, porque a indignação me fez lutar pelo tratamento precoce. Quando eu vi que queriam me calar, porque eu estava cuidando de gente, eu falei, gente, tem outro errado aí, ué, mas eu estou tratando pessoas. Eu estou cuidando, eu estou dizendo que as pessoas melhoram, eu estou fazendo vídeos porque, gente, calma, calma, não é pegar Covid, você não vai morrer não, porque tem tratamento, calma. E aí eu comecei a ser cancelada, processada, e vem Ministério Público, aí vem gente em cima de mim. Eu falei, gente, mas o que está acontecendo? Respondeu muito processo por conta das suas... Respondi um processo no Ministério Público longo, que durou um pouco mais de um ano. Respondi várias sindicâncias do CRM, duas viraram processo, uma eles arquivaram e outra virou um processo de 2 anos. E eu achei que eles iam me caçar. E por incrível que pareça, todos eu fui absolvida, em unanimidade. Em unanimidade. Ou seja, porque não tinha o que processar, eles não tinham o que me condenar, sendo que eu estava me expondo, eu estava colocando a minha vida, a vida da minha família em risco e cuidei de gente. E as pessoas que participaram das relatorias de todos, eles sabiam, e eles foram pessoas que foram testemunhas vivas do que eu vivia. Porque no período da pandemia, gente, eu trabalhei, mas eu vou dizer que hoje eu estou com 30 anos de formado, eu tinha 25 anos de formado. Eu nunca trabalhei na minha vida inteira com o que eu trabalhei na pandemia. Porque não era online, era presencial. Típica, né? Mas eu tive muitos colegas que eu trabalhando, eu me dividi em 4 pontos de trabalho em Porto Seguro, presencialmente. Mas um ponto foi o ponto mais central de trabalho, ele concentrou mais ali. Então, como eu era coordenadora do pronto-socorro desse hospital, eu ligava para colegas para pedir para me ajudar, porque às vezes eu tinha que ser rendida, porque eu estava esgotada num turno. Mas eu escutei de colegas dizer, Raíssa, eu estou optando por ficar mais em casa com meus filhos. Eu escutei isso de colega médico. Então, assim, teve gente que, não vou mexer com isso. E ele recuou. Cada um... Nós éramos poucos para a linha de frente. Eu entendo isso também, doutora. Antigamente eu tinha uma visão muito altruísta da vida. Não que eu não tenha, né? Mas chegou um momento que eu entendi que cada um é responsável por escolher as lutas que quer lutar, né? Sim. E isso faz parte da subjetividade, né, da gente. É muito complexo. É muito não dá para complexo. culpar ninguém. Sim. Não dá para dizer que estava errado ou estava certo. Mas eu falo que, no meio de uma guerra desconhecida, nós éramos poucos. Sim. E eu lembro uma vez, isso foi agosto, acho que foi agosto de 20. Eu dei 7 turnos de plantão no hospital, porque os meus colegas ou adoeceram ou tiveram que sair da cidade para acompanhar um parente que adoeceu. Então não tinha médico para pronto-socorro. E eu era a médica que olhava o andar. Eu lembro que o diretor do hospital falou assim para mim, Raíssa, nós temos que fechar o hospital. Eu falei, não pode. Aqui é o único lugar da cidade que está tratando. Onde que as pessoas que estão doentes vão socorrer? Ele falou, mas você não consegue. Eu falei, consigo. Me dá 2 horas de sono por dia. Durante o dia eu descanso, eu sigo. Cara, eu trabalhei 7 turnos. Sexta de dia, sexta de noite, sábado de dia, sábado de noite, domingo de dia, segunda, sexta dia, sexta noite, sábado dia, sábado noite, domingo dia, domingo noite, segunda dia. Era tipo 5 horas da tarde que eu saí para que alguém chegou para me render. E Deus me dava força. Eu deitava, falei, gente, eu ia na recepção do hospital que estava cheia. Tinha pelo menos umas 15 pessoas esperando. Eu falei, gente, eu estou aqui há X dias, eu preciso parar 2 horas. Eu quero que vocês me entendam. Eu não quero que feche o hospital. Vocês precisam de atendimento. Eu quero atender vocês, mas eu preciso parar 2 horas. Eu vou tirar um cochilo, eu vou comer, tomar um banho. Eu volto em 2 horas. Por favor, eu quero que vocês me compreendam. Que isso, doutora Raíssa? Fica à vontade, nós estaremos aqui. E o povo esperava sem um ruído, sem um xingamento. Vai dizer o quê? Isso é uma parada que eu fico viajando, assim. No período da pandemia, porque assim, quando a gente tem briga, por exemplo, dentro de família, ou acontece algum desastre na família, por mais que você não esteja falando com um irmão ou com outro, a gente meio que se une para poder, não, o momento é delicado, vamos se juntar, tal, para ajudar ele, para ajudar ela. Só que o que me preocupou muito no Brasil, num contexto de pandemia, é que no estado caótico que o país estava vivendo, o nosso assunto era mais sobre direita e esquerda do que sobre a pessoa que estava na fila da regulação. Isso, tipo assim, me impressionou em vários níveis, porque mostra o quanto a arrogância, a prepotência do ser humano é capaz de ir até o limite da morte mesmo. Tipo assim, nego tá morrendo aí. Não importa se você tá tratando com cloroquina, se você tá tratando com sei lá o quê.
a pessoa tá morrendo, pô, você tem que fazer alguma coisa, sacou? E na pandemia a gente viu que a preocupação com o outro ficou abaixo das brigas políticas, né? Isso é... E aí, esse foi a minha faísca, para falar assim, quem está me perseguindo, quem está me processando, quem está apontando o dedo para mim, eram todas as pessoas que tinham cadeira de poder político. Eu falei, peraí, então eu não vou permitir que façam isso de novo. E daí que veio a questão de falar assim, eu vou lutar pelas pessoas. Porque o que eu estava fazendo ali no meu universo médico era cuidar daquilo até onde eu tinha eu tinha energia suficiente, vital, para poder falar, olha, eu vou dormir 2 horas, mas eu continuo atendendo, porque eu ainda tinha 12, 14 pacientes internados, que tinham intercorrências, os meninos falaram, doutor, o paciente do apartamento tal está piorando. Eu parava o atendimento do consultório, saía correndo, ia no quarto, e estava só paramentada, e só gente com Covid. O hospital virou um centro de Covid, né? Então, assim, eu agi no limite que eu dava conta individualmente. Eu lembro que tinha épocas que quando a recepção estava cheia, para eu conseguir fazer o meu atendimento ficar mais encurtado, eu falei, gente, presta atenção, vocês todos vão passar comigo, então deixa eu explicar para vocês ao mesmo tempo. Eu explicava o que era a doença, o que acontecia, o que a gente ia fazer e como é que eles iam se comportar. Vocês vão fazer isso, eu vou liberar. Alimento em grupo. Aí eu fazia uma orientação em grupo, os pacientes chegavam, eu só anotava os dados, examinava e passava as orientações. Meio que como se fosse em escala, né? Porque eu não tinha quem dividisse comigo aquilo, né? Enfim. Eu posso dizer que eu deito a minha cabeça no travesseiro sabendo que eu mudei histórias de várias pessoas. E aí meu filho, né, Pedro, ele roda muito Porto Seguro, todo mundo conhece que ele joga bola. Ele fala assim, mãe, conheci mais um que você atendeu. Aí fala, mãe, você não tem noção quem que você atendeu. Todo mundo que eu encontro ou que tá jogando bola, sua mãe cuidou de mim, sua mãe cuidou de mim, sua mãe cuidou de mim, sua mãe cuidou. Que legal. Com todo mundo de máscara, eu não sabia quem era quem, né? Se alguém me fala assim, você cuidou de mim, eu tipo assim, peraí, deixa eu tentar pôr uma máscara aqui, olhar só os olhos para lembrar. Tampar, se eu acredito também que houve um gesto de gratidão nas próprias eleições, né? E a senhora sai candidata, né? Numa chapa, a senhora sai candidata a senadora e me surpreendeu. Não vou mentir, porque até então, doutora Raíssa era uma figura desconhecida assim, no universo político. E doutora Raíssa tem 57.085 votos. 1.057.085 votos. Surpreende, sobretudo, porque tem uma votação muito mais expressiva até do que figuras carimbadas na política. A senhora teve mais votos, inclusive, do que o próprio presidente do partido. Sim. Não é? E aí, como é que fica hoje doutora Raíssa? Presidente do partido que foi candidato a governo do estado, né? Exatamente. Ela teve mais votos como senadora do que o candidato ao governo do estado, presidente do partido dela, PL na época. A imprensa hoje circula de que a doutora Raíssa pode sofrer, não sei se sofrer, mas talvez seja convidada a se retirar do PL. Isso é verdade? Até onde que isso é verdade? Até onde que isso é mentira, especulação? Eu até preciso me atualizar, viu? Porque eu estava voltando de um dia de trabalho e eu chego em casa e me deparo com uma notificação de processo de expulsão. De expulsão? Nossa. É processo de expulsão. Foi um processo administrativo de expulsão. O que a senhora fez para ser expulsa da escola? Assinado pelo presidente do partido. E nesse processo envolvia Diego Castro, envolvia a minha e Alexandre Moreira, que foi candidato. Porque na eleição de 24, de vereador, houve todo um burburinho dentro do PL, de uma cisão, de que uns candidatos estavam sendo mais favorecidos do que outros. Eu vi que a senhora entrou um pouco nesse embate. A senhora tinha uma relação forte ali com o Alexandre Moreira, talvez? Na verdade, eu abracei Alexandre Moreira na candidatura dele. Sim, eu vi alguns conteúdos seus com ele. Então, assim, eu apoiei Alexandre Moreira. Eu não fiquei distribuindo apoio com o Encontro 22 como candidato ao Senado. Eu falei, não, eu vou apoiar Alexandre Moreira. Diego Castro, como deputado estadual, muito atuante, está fazendo um trabalho super bacana. Ele, das bases de 22, ele também teve várias lideranças que eram lideranças das eleições de 22 que deixaram de sair nas eleições de 22 para se candidatar nas eleições de 24. E pessoas com um viés de direita, conservadores, pessoas que estavam vindo caminhando junto com o Diego, e essas pessoas foram sendo deixadas de lado. E vários diretórios foram retirados, não foram dados a eles. Eu pedi, por exemplo, no início de as eleições foram outubro de 22. No início de 23, eu sentei, fui numa reunião só do diretório, eu quero pedir 21 diretórios dos 417, nas cidades aonde eu fui mais votada. Eu nunca recebi diretório nenhum. Aí tentei, vi que não tinha conversa,
fui seguir minha vida. E Diego Castro, como deputado estadual de mandato, tendo várias bases e que ele já estava querendo compor. E várias bases não tiveram espaço dentro do PL nas eleições de 24. Tanto que o PL da Bahia, ele tinha 20 prefeitos. Sim, teve uma queda E grande. ele no PL, tem um prefeito ali. né? E que eu, Mas Que é o doutora, prefeito de Porto Seguro. e que não tem tanto alinhamento com. Mas falta de direito. Ele sempre foi 22. Ele é amigo pessoal de Valdemar da Costa Neto. sim. Mas, doutora, será que esse apoio deliberado a um candidato do partido não gerou um certo ciúme entre os outros? No processo político. Não, assim, fora de que sentido? Eu estava fora no sentido de articulação, eu estava fora no Mas sentido a senhora, diretório. talvez a senhora não esteja tão fora como a senhora pensa. Porque assim, doutora Raíssa foi a candidata a senadora. Mas, Então, mas, milhão de votos. mas presta atenção, em Salvador, eu só apoiei Alexandre Moreira. E nas outras cidades, eu fui apoiando outros candidatos. Mas é isso. Em Salvador, eu estou falando da capital. Sim, A senhora teve quantos votos? A senhora lembra quantos votos? 240 mil. 240 mil votos em Salvador. Aí a senhora decretou apoio a Alexandre Moreira. Será que isso não gerou um ciúme nos outros membros do PL? Será que isso talvez não De ajudou a ter também, né? Na porque verdade, uma candidata a Senado? Normalmente é assim que eu vejo, né? As pessoas fazem aquele, não, esse aqui é meu candidato, eu apoio e tal. eu Para concordo gerar com aquela você. sombra. Eu concordo com você, só que no movimento PL Bahia, desde as eleições de 22, quando eu fui sendo totalmente escanteada de qualquer discussão, conversa, reunião, diretório, nada era ouvido e do tipo esquece ela, esquece ela, esquece ela, ou seja, quem me sustentou e eu me mantive no PL, muito pelo Diego Castro e pelo Capitão Alden. Entendeu? Então isso foi um gesto de gratidão também. Entendeu? Porque Capitão Alden é um deputado federal atuante, próximo da linha bolsonarista, é alguém que tem feito um trabalho, mas que nessa ala dentro do PL, quando ele ficou meio que rachado, era como assim, você tá com Raíssa ou tá com o presidente do PL? Então, assim, ficou uma coisa meio Sim. grosseira, sabe? Então, quando eu penso quem eram os candidatos de Salvador a candidatos à vereança, eu não fui procurada por nenhum deles. Eu estava fora desse arcabouço político onde vai se discutindo e construindo as pontes, construindo as formas. Vamos eleger a maior bancada de vereadores do PL. Eu não fiz parte desse processo. E de quem eu era próxima? Apenas de Alexandre Moreira. A senhora atribui isso ao fato da senhora ser mulher? Eu não quero nem pensar nisso, sabe? Porque, sem dúvida nenhuma, mulher que fala, que tem voz e não tem cabrestou, cabrestou, e que não aceita cabresto, incomoda. Então, eu acredito que eu incomode, porque se eu não incomodasse, talvez eu era respeitada, ou ouvida, ou convidada a ter uma opinião. E como esse processo de bastidor, ele exclui, ele não tem convite, ele é absolutamente... o processo político de construção do PL, que era, inclusive, eu posso dizer que era uma ingenuidade minha. Como eu nunca tinha sido participante de nenhuma legenda partidária, eu tinha a ideia de que os partidos eles fazem um trabalho de construção de pontes, de amadurecimento daquele candidato, então vamos então investir nesse candidato, vamos fazer um trabalho, vamos chamar outras pessoas para fazer isso, vamos aprender juntos nessa caminhada política. Acho que eu tinha isso ainda na cabeça, de que isso ia acontecer. Cheguei a esboçar umas ideias de rodar a Bahia logo depois das eleições. E vamos fazer as bases, vamos conversar com as pessoas que estão na base sobre política, sobre conservadorismo, vamos falar para as pessoas o que é isso, o que é esse movimento. Inclusive, a senhora falou de conservadorismo, a senhora já leu aquele ali? Eu vi que você tem... Russell Kirk. Então, assim, eu falei, vamos fazer essa discussão nas bases das cidades baianas, porque a gente muda o jogo, porque as pessoas vão entender o porquê que a gente estava defendendo essa bandeira. Independente do nome que está ocupando a cadeira, mas assim, é um movimento que defende princípios. Vamos falar para as pessoas sobre isso. Olha, eu estou com um projeto. Tá bom. Esse projeto tá bom, segura aí. E o tempo foi passando e você vê um movimento, né, assim, absolutamente discreto, né? Muito discreto. Ou como ele é discreto, mas ele é hipócrita. É uma hipocrisia, porque na sua frente fala uma coisa e nos bastidores faz outra. Então, aí eu fui conversando com vários políticos de mandato de mais tempo, né? E todos falam assim, a mesma coisa. Política, não existe partido político perfeito. Eu escutei isso talvez umas centenas de vezes. Conversei com vários parlamentares de várias legendas.
e querendo entender, deixa eu entender como é que é o processo político do seu partido. Me conta como é que vocês trabalham. Ah, é assim, assim, assado. Aí eu fui entendendo que existe uma insatisfação quando você tem pessoas que não são subservientes. Quando você tem um grupo de pessoas absolutamente... O que é para fazer? Isso. Se você faz isso, você se serve. Se você não faz isso, ou se você fala, mas e isso, você já incomoda. Então, existe um movimento silencioso, que é uma espiral do silêncio, que não se fala, não conversa, e as pessoas vão tirando as suas conclusões. E vai criando um monstro. Esses monstros viram muros. Esses muros, a pessoa olha... Por exemplo, eu tenho um marido que é de personalidade. E eu falo que se ele não fosse de personalidade, não era meu marido. E se eu não tivesse personalidade, eu não era esposa dele. Nós nos entendemos muito bem, mas tem pessoas que não entendem. Então, aí olham para Geraldo como se Geraldo fosse uma pessoa que dificulta as coisas. Não, às vezes ele é porta-voz do que eu converso e falo. Não, eu quero assim, assim, assim. Às vezes ele vai falar, fala que é ele. Ele fala, tá vendo? Ó, você que é a brava da história e a fama é minha. É o cara mal, né? Mas tem que ser o policial mal. Mas essa espiral do silêncio na política, ela é muito ruim. Né? Assim, nada, olha, eu não tenho dificuldade nenhuma de conversar com pessoas que pensam diferente de mim. Respeito a sua ideia e vou te contar por que eu penso assim. Nós não vamos chegar num consenso, mas você falou a sua ideia, eu falei a minha, acabou. Mas, doutora Raíssa, hoje circula na grande mídia que a senhora é pré-candidata a governo. Isso é verdade? Na verdade, eu acho que a resposta que me perguntaram é se eu tinha coragem de sair a governo. Coragem eu tenho. Tem estrutura, né? Não é assim, qual estrutura você é ao governo? Tem partidos que já me chamaram e falaram, se você quiser sair ao governo, você pode vir conosco. Então, o que eu tenho dito sempre é, o sonho do baiano, qual que é o sonho do baiano? A gente acabou de ver um fórum ontem de segurança pública, né, assim, em que reuniram-se várias autoridades, eu estava com uma agenda de atendimento, senão eu teria ido. Não fui convidada não, mas não tem problema, eu teria ido como alguém que tem interesse em ajudar a Bahia a se tornar um estado melhor. Mas eu tinha uma agenda realmente que tinha sido remarcada 2 vezes, então eu não tinha nem como remarcar esse grupo de pacientes, eu atendi até 9h30 da noite. Mas a pauta de segurança que está aí batendo, né, assim, o estado como está. Então, quando a gente olha o estado da Bahia, eu entendo que é como um paciente grave que está ficando velho e que já está na UTI, precisando de todas as estruturas para tentar salvar a vida dele. Porque do ponto de vista da essência da Bahia enquanto Estado, o Estado tem problemas de saúde, na educação e na segurança, nos seus princípios, naquilo que seria mínimo do que um Estado precisa do que o poder público tem poder de intervenção. Tá, mas como é que se resolve isso na prática? Na prática, se eu estou falando de segurança, eu tenho que ter decisão política de dar força à guarda, de dar carta branca para os policiais, para fazer investimento em salário. Eu tenho que aumentar 30% de salário, eu tenho que realmente aumentar a quantidade de efetivos que vai atender a Bahia, e não é aumentar em algumas unidades ou em alguns mil, é fazer processo seletivo, é fazer concurso público e fazer esse efetivo aumentar em 30%, aumentar o salário em pelo menos 30%, resolver a questão de saúde da categoria, que é uma vergonha. A Planserve não é... Olha, que eu estava na pandemia, eu fiz contato com a Planserve, via o hospital que eu trabalhava, porque os policiais da região me procuravam. E a Planserve não queria que o hospital, que era o único lugar que atendia Covid em Porto Seguro, filiasse-se à Planserve. Eles não queriam que o hospital fosse um hospital conveniado. Não, nós não estamos ampliando os nossos pontos de atendimento, mas a região não tem ninguém que atenda a Planserve. Então, é um gerenciamento que é sucateado, não oferece às pessoas e aos militares, aos seus familiares, o que eles precisam, e quando alguém está precisando, tem que se virar para chegar em Salvador. Então, essa falta de segurança do próprio militar, dos seus, sucateamento de salário, sucateamento de estrutura, mas é decisão política. É decisão do executivo falar, vamos dar prioridade à pauta de segurança. O próprio Jerônimo Rodrigues acabou de recusar a ajuda do governo federal para fazer um projeto piloto de acabar com as facções no Estado. Isso saiu nas mídias. O próprio capitão Alder falou isso ontem no evento, como matéria que foi colocada no G1. Ele não aceitou a intervenção do governo federal para poder acabar com as facções. Poder mostrar fraqueza, poder mostrar incapacidade de controlar a situação. Ou seja, é um governo que é alinhado a ele, né? Ou seja, o próprio ministro da Justiça foi
ele foi apertado para tomar as medidas, porque é o Estado com maior violência, ele propõe um projeto, mas o governador diz não, porque é vontade política do Executivo. Então, quando eu dou prioridade, eu vou colocar mais recurso, eu vou repegar meu orçamento público, trabalhando com todas as burocracias necessárias para que esse dinheiro seja corretamente aplicado, com aprovação, que não precisa de aprovação popular para isso, mas eu tenho que estar com tudo dentro do trâmite legal que eu vou ter no orçamento, lembrando que vai ser no segundo ano, porque o orçamento já está... O governador, ele recebe o governo, assim como os prefeitos, com o orçamento que foi aprovado pelo anterior. Então, depois do seu primeiro ano, na hora que ele for aprovar o orçamento, ele vai recanalizar a verba para colocar recurso, porque é prioridade. Se você não colocar recurso, você não tem policiamento, você não tem pessoas com capacidade nem de formação, nem de equipamentos. Nós queremos a polícia da Bahia igual a Miami, com aquelas estruturas tecnológicas que você reconhece temperatura de corpo, no escuro. Aquilo que vai realmente dar poderio tecnológico ao armamento, às pessoas que vão estar defendendo o Estado e a sociedade, maior do que está hoje existindo nas próprias compreendo. facções. Né? Então, é vontade política. A senhora, como médica, eu acredito que o médico e o cientista, de maneira geral, está muito acostumado a tratar das causas. Tratar a causa, né? Sim. Só que eu talvez eu esteja equivocado, mas eu acredito que eu vejo o problema da segurança não como a causa principal. Existem coisas por trás disso. Digamos que, qual o diagnóstico que a senhora faz? O retrato da Bahia, né? Porque existem várias camadas e a segurança pública é apenas uma das coisas. Né? É uma das coisas. Mas a gente tem problemas estruturais também, como problemas de desigualdade social, a gente tem problemas de educação, que é grave. E isso não é retórico, né? Sim. Isso é... Como é que a gente resolve? 31 anos com maior índice de analfabetismo no país. 31 anos, pesquisas repetidas. A Bahia está entre o estado brasileiro com maior índice de analfabetismo. Em que as pessoas saem, o menor número de adolescentes, de jovens nem universidades. A situação da educação, na verdade, as coisas são intrincadas. Então, se a gente garantir, pensando que quando eu estou com um paciente grave na UTI, eu fui médica de UTI 10 anos. Quando eu estou com um paciente grave na UTI, eu tenho que sacrificar algumas coisas para poder salvar o coração, rim e pulmão. Coração, cérebro e rim. São os 3 órgãos que eu preciso priorizar numa terapia intensiva. Às vezes, eu vou ter que ventilar aquele paciente, por exemplo, com um ventilador, que vai estragar um pouco o pulmão, mas eu vou dar oxigenação ao cérebro, ao rim. E se parar o rim, eu tenho que pôr hemodiálise. É o velho utilitarismo, né? Então, se eu pensar que saúde, educação e segurança são os 3 pilares que deveriam ser prioridade de qualquer governo e trazer as soluções usando a lógica de que a gente vai ter que fazer uma nova Bahia, não posso usar os mesmos termos. Eu não posso fazer as mesmas coisas que estão fazendo há 20 anos. Qualquer gestor que ocupar o Estado, ele vai deparar com o Estado há 20 anos, possivelmente com os mesmos contratos que deveriam ser, no máximo, tem um tempo de legalidade que a mesma empresa pode prestar serviço para uma entidade pública. Isso está na legalidade, isso está na lei do serviço público. Na administração pública, você não pode ter a mesma empresa por mais de X anos. Eu não sei se é 5 ou 6 anos. E com certeza a gente deve ter empresas operando no Estado há mais de 20 anos, ou próxima disso. Aqueles licitações que as mesmas empresas recebem são sempre os pilares das vencedoras das licitações de administração hospitalar, por exemplo. A senhora está falando do sistema, né? Sim, eu estou falando que na hora que... Por isso que quem ocupar a cadeira de governo nesse ano de 27... Esse novo governo, e eu estou entendendo que pelo movimento da Bahia, o baiano já entendeu que o que a Bahia promete, o que o PT promete, o que a esquerda tem prometido e tem feito sucatear a Bahia, isso está tão grosseiro para as pessoas que por mais dinheiro que eles vão querer derramar nas cidades e nos eleitores, as pessoas elas estão no seu limite de tolerância do que tem vivido a Bahia em todo o seu sentido. O professorado, todo mundo da saúde, todo mundo que está, inclusive a própria segurança pública, que ela tem perseguições, né? Você não tem a facilidade para nenhuma das 3 categorias. Vamos trabalhar com as 3 linhas de funcionário público, o da educação, da saúde e da segurança. Todos eles, se você olhar, eles estão insatisfeitos. Eles estão insatisfeitos com o que eles têm de estrutura, eles estão insatisfeitos com o que eles têm de capacitação e competência para que eles melhorem a sua qualidade assistencial de tudo que eles estão fazendo, tanto na educação, saúde e segurança, quanto do que eles são valorizados quanto categoria. São grupos de profissionais. A pejotização dentro da saúde é algo que faz médico
perder o seu interesse em se tornar um servidor público daquele hospital estadual, por exemplo, porque ele não vai ter plano de cargos e salários, ele não vai poder aposentar, ele recebe por PJ, tem muito menos encargos, porque a gente tem, né, o imposto de renda é menor, mas você vê que algumas pessoas permanecem porque ela não tem para onde ir. Ela não tem para onde ir, então ele se submete àquilo. Médicos de hospitais estaduais, inclusive eu vivi isso em Porto Seguro, 3 meses sem receber. Caramba. Médico plantonista de unidades hospitalares estaduais, gerenciados por OS, e essas OS são as mesmas OS há décadas que vencem os mesmos processos licitatórios. E aí pergunto, será que o executivo e todos os órgãos que devem estar monitorando essa grande auditoria que deveria ter em todo o serviço público, eu tenho que ter uma auditoria para eu saber se está cumprindo aquilo que está entregando. Aonde que estão os nossos conselheiros usuários? Aonde que está o conselho que é preenchido por usuários que vão ter a supervisão dos contratos, a execução dos contratos na saúde, na educação e na segurança? Então, a nossa sociedade ela precisa ser ensinada e educada para que ela, como sociedade de vigilância, vai monitorar e denunciar. E o Ministério Público, que deveria aplicar todas as sanções de correções, ele passa a ser um defensor do Estado. Mas a gente está vendo o Ministério Público, não conheço todo o grupo do Ministério Público, mas a gente não vê o Ministério Público operando e a gente não vê na mídia que o Ministério Público pediu intervenção de tal contrato, que o Ministério Público pediu intervenção de tal parceria. As coisas acontecem e parece que todo mundo concorda com esse novo normal que a Bahia tem. Eu tenho filas de regulação gigantescas e que eu preciso de ter alguém, prefeito, vereador ou deputado, para eu conseguir um procedimento dentro do SUS. Perfeito, doutora. No entanto, veja só, a senhora apontou alguns problemas factuais, mas o que é que falta politicamente agora para virar essa chave? 2026, eleição. Como a senhora enxerga as eleições de 2026, a montagem da chapa majoritária, a escolha do candidato competitivo para governo? Eu viria até um pouco antes, Clay. A senhora acredita que houve algum tipo de equívoco em 22 na chapa, por exemplo, no lançamento de uma candidatura que fizesse ali pareio a ACM Neto, né? Querendo ou não, o PL lançou um candidato, que foi o João Roma, e de certa forma isso interferiu, né? Alguns dizem que atrapalhou e tal. O senhor acha que essa desunião atrapalhou? E como é que deveria agora, fazendo a conexão com essa pergunta de Clay, né? Na verdade, quando a gente olha numericamente, porque eleição é voto, né? Quando você olha o número de votos que o 22 teve, completaria a votação de ACM e ele conseguiria vencer Jerônimo no primeiro turno. Eu nunca Do ponto fiz de vista essa... numérico. Nunca fiz essa análise. Tem até que confirmar isso, porque eu fiz essa discussão nos bastidores do grupo de ACM Neto. A gente conversando nesses bastidores, e aí falaram assim, não, mas a fala foi, o número do 22 daria ACM no primeiro turno. O aprendizado que eu tiro, assim, olhando de fora, né, apesar de estar ali como candidato ao Senado, é que na hora que a terceira via, né, a terceira via que surge, a Raíssa vai sair a governo. Então tá, vai ser Jerônimo, vai ser ACM, vai ser Raíssa. Aí a pergunta é, tem lógica a Raíssa sair a governo? Seria sonho para o baiano ter um governo justo, de gente que tem coragem, que enfrenta e que vai montar uma base. Eu perguntei isso para a Tchaka, eu vou perguntar para vocês dois. Vocês são baianos. Baianos. Se Raíssa é governadora da Bahia, Raíssa consegue, no primeiro, segundo e terceiro escalão, ter pessoas honestas que cumpram o seu dever público sem corrupção? Nós temos pessoas para ocupar primeiro, segundo e terceiro escalão num governo da Bahia? Sim ou não? Eu não tenho como responder essa pergunta, porque, honestamente... Raíssa foi eleita governadora da Bahia. Raíssa agora precisa montar o seu secretariado e ter nas suas diretorias primeiro, segundo e terceiro escalão sem corrupção. Não tem, Olha, peraí, Não tem. eu tenho uma resposta. A minha... Veja só, você acha que não tem, eu vejo o seguinte, talvez se a senhora olhasse para pessoas que não estivessem dentro do establishment ali, fazendo parte. Sim. Mas sim, existe. Quando a gente fala de gestão, quando a gente fala de secretaria, a gente fala de pessoas. Existem pessoas diversas, existe uma subjetividade de pessoas aqui. Nem todo mundo é igual a todo mundo. Mas a gente também precisa acreditar nisso. Por exemplo, eu não sou paladino da moral, estou longe disso, mas eu tenho alguns valores, né, que eu carrego.
Mas eu nunca tive a oportunidade de ocupar um cargo desse. Ah, mas você está falando de corrupção porque é muito fácil estar aqui e falar de corrupção, sendo que você nunca também teve a oportunidade de se corromper com grandes contratos. Eu não sei como eu faria, mas eu também nunca fui convidado. Então é uma pergunta muito... Mas a Mas gente. quando eu digo isso, entenda, eu não estou desmerecendo as pessoas que são aqui. Eu estou dizendo que eu assisti a entrevista de Anthony Garotin, que ele fez nos podcasts Eu também recentes. assisti todas. Ele coloca muito, ele teve a oportunidade de recontar o seu governo e o tanto de contratos que ele encontra quando ele chega governador do Rio. E a questão é a seguinte: se a gente tivesse um grupo coletivo, eu falo assim, várias pessoas focadas no mesmo propósito, tirar a Bahia do lugar que ela está, a gente tem que fazer um governo de 40 anos em 4. Ou seja, é evoluir a Bahia em 40 anos nos próximos 4 anos de governo. Então, fazer fazer o Estado pegar as suas potencialidades e trazer com honestidade um grupo próximo, porque nós estamos falando com pessoas, as pessoas são corruptíveis, mas se elas estiverem motivadas com propósito, e se essa unção de correção, de fazer o certo, vai tomando conta, porque, sem dúvida nenhuma, quando você tem uma liderança que te inspira, você fica constrangido de corromper. Então, se a gente trabalha numa linha da correção, agora imagine, vamos pensar num governo em que eu tenha as secretarias com pessoas técnicas e não são de cargos políticos, são pessoas da sua competência indicadas por políticos, mas que tenha currículo para isso. Então essas pessoas sabem o que elas estão fazendo, elas desenham as suas pastas de acordo com o alinhamento de um pensamento político em que vai ter agregados. Eu vou ter que ter agregados, por exemplo, se Raíssa aponta, por exemplo, nas pesquisas que saíram para governo, não sei se vocês viram no Político ao Vivo, imagina, eu não estou fazendo política, eu não estou fazendo campanha, eu não estou viajando pelo Estado. As pessoas têm a lembrança de Raíssa como uma voz que defendeu num momento em que ninguém queria falar e Raíssa se levantou contra tudo que estava vivendo. Então as pessoas lembram de uma mulher médica e que tem um histórico com o povo, porque eu conheço o cheiro do povo. Eu trabalhei em Belo Horizonte, nas periferias. A minha primeira experiência com medicina privada foi em Porto Seguro. Então eu sei a dor do povo, eu conheço a lágrima de tristeza, eu conheço a fome do povo. Eu sou da periferia, eu vivi a minha vida inteira em PSF, urgência e emergência, em UPA, Hospital Universitário Público. A minha vida de 25 anos de Belo Horizonte foi nas periferias de Belo Horizonte. E eu preferia trabalhar nas periferias porque eu estava fazendo e ninguém estava me pagando, não, era o que eu estava fazendo, para ajudar sempre o outro. Quando eu fui colocada em serviço de gestão pública em Belo Horizonte, eu fui chefe de serviço, a gente lá em Belo Horizonte ganha o nome de gerente de serviço, de unidades públicas de atendimento de urgência, com 300 funcionários e 8 mil atendimentos por mês. Unidades que rodam muitos clientes, muitos pacientes. E unidade que chega baleado, esfaqueado, gente com parada cardíaca, unidade meio pauleira, não é atrás de ar-condicionado, não. Então, eu fiz a minha lida com as pessoas e com o funcionário, construindo parcerias de trabalho, construindo ideias. Você trabalha aqui há quanto tempo? 10 anos? O que você acha para a gente resolver aquela portaria ali? Ah, doutora Raíssa, se a gente fizesse isso, resolveria, porque eu estou aqui na portaria, estou vendo. Então, muitas das minhas ideias da gestão Não eram suas. não eram minhas, e eu não tinha orgulho nenhum de dizer, gente, o porteiro João falou para mim lá fora agora que se a gente fizer isso e isso, o que vocês acham de fazer gestões colegiadas, construindo rapidamente soluções que há muito tempo queriam fazer para dizer na vaidade que era eu que criei. Então, voltando agora para governo, quando eu falo de política, então vai ter que ter alinhamento de pessoas. E eu sei que na política a gente lida com pessoas que não precisam ser amigos. Sim. Não vão ser amigos, mas vão ser pessoas com o mesmo projeto. É fazer a Bahia sair do ponto que está. E para esse projeto político andar, as pessoas que estão pleiteando os cargos, elas vão estar se alinhando. O que eu vim fazer a Salvador essa semana é conversar com pessoas. Eu estou fazendo algumas agendas em horários que estou deixando para fazer no final do dia. Hoje, por exemplo, eu mudei para amanhã à noite para estar aqui com vocês. Mas é sentando com pessoas e construindo pontes para entender o projeto, para entender o que pode ser feito, para dar uma ideia, para a gente agregar valor num grupo que vai se tomando forte. A questão que nem todo mundo sabe da política partidária é que, às vezes, te puxa um tapete dentro do seu próprio grupo. Sim. Né? Assim, com histórias que vão criando, querendo desmerecer, querendo criar, às vezes, viés de dúvida da credibilidade, que é o que a gente tem que carrega.
Então, essas são as partes ruins da trajetória. Mas o projeto político, ele tem que ser feito e tem que ser feito alinhado para... E olha, por isso que eu volto a dizer, o próximo governador da Bahia, ele precisa colocar, ele não pode colocar só a segurança como prioridade. Ele não pode colocar só a saúde como prioridade. Ele vai ter que colocar prioridade para a saúde, educação e segurança, que são os pilares básicos, porque a partir dali vão desdobrando problemas. Eu vou precisar de ter estrutura de saneamento, que nós temos um problema seríssimo na Bahia. Nós precisaremos trabalhar com a educação e com o novo PNE que está para ser aprovado, com um texto, inclusive, que é mais Estado e menos famílias, e nós precisamos lutar contra isso, porque o atual Plano Nacional de Educação, que vem com o Sistema Nacional de Educação embutido, ele quer passar a comandar o país nas suas diretrizes educacionais, liderado por 15 pessoas. E que se os prefeitos não cumprirem o que está mandando, vai ter penalidades que estão na justiça criminal, o que é um problema. Porque nós precisamos defender a educação, mas sem oprimir. Nós precisamos defender, aí por isso que eu defendo liberdade. Então, eu sempre digo assim, deputados que estão nas comissões de educação, os nossos federais precisam estar nessa comissão de educação que está aprovando a toque de caixa sem muita discussão, mas é um texto que quando a gente vai ler nas entrelinhas e quando a gente vê, tem um trabalho belíssimo feito por doutora Adriana Marra, doutor João Alberto, que são advogados com entendimento da legislação que está por trás de toda a lei básica da educação, de tudo que está sendo feito nesse texto da educação, porque se esse plano nacional aprova lá no Senado, lá nas comissões de educação do Congresso, eles já começaram a soltar, inclusive, algumas notas técnicas do Ministério da Educação, dizendo que vai acontecer, já está mandando como ordem do Executivo, antes do PNE ser aprovado pela Comissão de Educação do Congresso, o que é um problema. Porque eles estão dizendo que a normativa do que vai ser ensinado está sendo definido por 15 cadeiras. E as representações são de sindicato, MST, CUT. Ali não tem representação de pessoas. A maioria das pessoas que ocupam essas cadeiras são pessoas de viés de esquerda. E que querem essa agenda progressista para a educação, para dentro da educação das crianças. Com os temas de inclusão, de agenda LGBT dentro do cronograma escolar. Isso não tem que estar no cronograma escolar, eu respeito. Mas isso não tem que estar sendo ensinado no ensino infantil. Isso não é uma agenda, isso é uma agenda é a agenda que está querendo colocar, que é essa pauta alinhada no que é programado da Agenda 2030. Então, essas coisas são movimentos que, se não tiver lá em cima no Congresso força para frear e argumentos para fazer os outros entenderem. Porque, às vezes, as pessoas leem, mas não entendem. E elas votam sem entender. Por isso que a comissão, quando tem no Congresso, elas discutem para que as pessoas que estão na comissão vão esgotar o assunto para que ele seja bem explicado. Tudo bem, doutora. Muito bem, a senhora tratou de a fala da senhora me refrescou a minha memória aqui. Com base em tudo isso que a senhora falou, não havendo possibilidade de uma chapa de novo para Senado, para governo, talvez não seria mais prudente recuar e sair candidato a federal? Sem dúvida. É possível isso? Claro. Eu não defini meu cargo. Eu estou me colocando em todas as oportunidades que estão sendo me dadas para falar sobre política, em que a pergunta inicial era: você tem coragem de sair a governo? Sim, eu tenho. Tanto que eu disse há um tempo atrás que sim, porque chegou a informação para mim de que não teria candidato de oposição a Jerônimo nas eleições de 26. Eu falei, eu disse isso. Eu sou candidata. Se não tiver nenhum candidato competitivo contra Jerônimo, eu me coloco candidata a governo. Por livre e espontânea decisão pessoal, não é de ninguém. Sou eu falando, eu sou pré-candidata a governo. Então, é claro que se nós temos candidatos competitivos que têm um histórico político de que traz essa bagagem política para assumir uma gestão estadual de um governo que viveu 20 anos com uma gestão única, num bloco único que está dentro do PT, do 13, essa pessoa tem que ganhar força coletiva, tem que juntar força para fazer as pessoas compreenderem que agora chega, esses 20 anos encerram. Então, o que eu estou me colocando, Cleiton, é que apesar dos pesares, apesar dos bastidores políticos, apesar das pedras que o caminho político partidário tem, eu não me decidi politicamente. E eu não vou dizer assustei, mas eu fiquei impressionada com o meu nome sair cotada para governo e cotada para Senado junto de Jacques Wagner.
sendo que eu não estava fazendo movimentos políticos. A senhora foi lembrada. Eu fui lembrada De forma de forma espontânea no Senado com a mesma pontuação de que Jacques Wagner, que é um Que é um cara político tradicional da política, que está aí na Bahia, que já tem uma trajetória da política e respeitada dentro da sua legenda. Então, quando as pessoas me falam isso, eu falo, peraí, então eu tenho que me manifestar. Então, quando eu tenho ido nos lugares, eu estou dizendo, eu não estou aqui como uma pré-candidata, eu estou aqui como um agente político que está sendo lembrado pelo povo baiano, e eu tenho que dizer assim, muito obrigado, meu povo baiano, porque a doutora Raíssa está aqui, eu não desisti de vocês, e esse é o encontro, estava jantando aqui num lugar que me levaram, aí umas 5 pessoas me pararam, doutora Raíssa, aí tinha um grupo perto de mim, ué, Raíssa, você continua sendo lembrada, eu falei, fazer o quê? Doutora, a senhora falou de sendo lembrada. A gente colocou uma caixinha no Instagram. Aí uma pessoa chamada Larissa _22 disse assim: se a doutora Raíssa sair candidata à federal, eu tenho certeza que ela tem mais votos do que Roberta Roma. Comente sobre isso. Bom, eu acho que nós temos 2 públicos diferentes, né? Assim, a Roberta está fazendo o trabalho dela enquanto parlamentar. Ela sempre disse, né, que uma vez até ela não foi num evento de Bolsonaro. Eu mesma perguntei para ela, falei, eu não sou bolsonarista, assim. Ela me falou nos bastidores. Mas todo mundo sabe disso, né? Ela está na legenda, é a esposa de alguém que esteve do lado, né, que está do lado do presidente Bolsonaro, que está fazendo o seu trabalho. E, na verdade, eu agradeço, Larissa, obrigado, viu, acho que são essas coisas que vão motivando a gente, né, do tipo assim, olha as histórias, né, me lembraram a história de Irmão Lázaro. Sim, né? com Lázaro. Sim. Irmão Lázaro foi candidato a senador, Foi muito bem votado. E aí depois ele perde numa eleição de vereador, né? Acho que ele teve pouquíssimos votos como vereador, 4 mil e poucos, né? Então, a gente não tem noção que o nome, por exemplo, eu não sei por isso que eu falo que eu me impressionei, porque a eleição de 22 era próximo da pandemia, a gente ainda estava ali, né, assim, com o governo Bolsonaro, com tudo que ele viveu em função da pandemia, então eu estava próxima numa majoritária, e agora, passado aí 25, aí quando veio essa pesquisa da Política ao Vivo, me colocando como um nome lembrado pelo baiano, eu falei, opa, então peraí, acho que eu tenho que aproveitar essa discussão que as pessoas estão trazendo e vamos voltar nessa roda. E aí então tá, se fosse governo, tem viabilidade política para ser candidata a governo na Bahia? A CM Neto está impedido, teve alguma coisa, nós precisamos de um nome. Raíssa tem coragem? Então a Raíssa já disse, Raíssa tem coragem de entrar nesse pleito. Claro que com um grupo, ninguém lança um nome a governo simplesmente para testar a legenda. Nós temos que virar o governo. Não dá para experimentar nomes. Né? Assim, Raíssa nunca foi candidata ao governo. Nós temos uma força dentro de um governo federal que é de Lula, e nós temos toda a galera dele, Jacques Wagner, Otto Alencar, Rui Costa, Ângelo Coronel, que está sendo deixado de lado agora, né? Assim, ele está meio escanteado, sem ser reconhecido aí na sua trajetória política. Mas todo esse povo vai estar ali nas ruas fazendo campanha. Então não adianta Raíssa querer pleitear esse cargo sozinho, isolado, como às vezes algumas legendas pequenas fazem. Eu sou o candidato a governo, porque eu quero ser candidato. Não é isso. Mas na impossibilidade de terem um grupo ou de ter nome com coragem, Raíssa Soares sim é um nome, e a gente vem em grupo para poder fazer políticas de execução, como uma intervenção de terapia intensiva. Eu preciso atuar, diagnosticar, tratar, intervir e fazer algo do tipo 40 anos em 4. E executar com pressa, porque o povo tem pressa. As pessoas estão sofrendo. A gente está aqui conversando com a doutora Raíssa, o papo está bem interessante, né? Se você ainda não seguiu a gente no canal, segue, deixa o like, compartilha com seu amigo, porque o papo tá legal, vale a pena ver. E dentro do que a senhora estava falando aí agora, do governo do estado, ainda existem muitas especulações, né? A gente tem aí, como a gente acabou de falar, meio que relações esquisitas dentro do PL, né? Meio que turbulências internas. Porém, a senhora já pensou na possibilidade de uma composição de chapa em que a senhora fosse vice de Neto, por exemplo? Hoje a gente tem Zé Ronaldo, que é o maior postulante desse posto, né? Que ali é a pessoa que está sendo mais cogitada.
Mas já houve algum tipo de conversa nesse sentido, não? Não teve, mas Zé Neto merece, né? Só pensar. Sim. Eu estive com o Zé Ronaldo. Eu estive com ele nas eleições de 20. Foi as eleições. Foi em Feira de Santana que eu conheci. Achei de uma. Que pessoa fina. Né? Assim, educado no trato, com uma trajetória. E aí ele me deu uma aula de política ali, em poucas palavras, e falando sobre sentimento na política. E foi uma lição que eu guardei para mim. Ele falou para mim que, às vezes, nós temos motivos pessoais para não gostar de alguém, mas o projeto político tem que ser maior. Sim. E eu achei essa expressão, não foi, Grupo, né? não foi exatamente essa frase, mas achei isso de uma profundidade importante, porque ele estava se superando no sentido de ter sido deixado da chapa de Neto como vice, né? Quando foi a escolha da Ana, né? Ana Coelho. Ana Coelho, né? E ele ficou de lado, né? O projeto político continuava. Sim. Então, na verdade, o Zé Ronaldo merece. Agora, eu não sei se ele vai sair da prefeitura, que eu já vi manifestações dele dizer que ele não sairia, né? As articulações, acredito que ainda estão acontecendo, né? Mas eu também já ouvi falar de diversas especulações e vários nomes. Mas, doutora, veja, 2026, chegando, independentemente de onde a senhora esteja, qual posição, se Senado, se governo, se federal, eu acredito que já tem muitos partidos namorando o nome de doutora Raíssa Soares. Na ausência do PL, qual seria um partido, qual seria uma legenda que tinha apetece, se a senhora tem uma questão... Porque eu vejo que a senhora não é fisiológica. Identifica, o Não nome é. identifica. Eu vejo que a senhora não é uma pessoa fisiológica, né? Porque existe ali o fisiologismo dentro da política que não, o partido que me der a legenda que for interessante para mim eu vou, mas eu não sei como é que a senhora enxerga isso. Na verdade, eu tenho pensado muito sobre isso. A gente tem sido abordado por várias legendas, né? Algumas, inclusive, me abordaram quando eu fiz esse pronunciamento na Brado, dizendo que se não tiver candidato, eu saio a governo. O PRTB fez contato, sentou, conversou. Você vai ser nossa candidata a governo pelo PRTB. E assim, é claro que numa construção lá atrás, acho que essa entrevista ainda foi no final ainda do ano passado, não foi nem em 25, mas enfim. Eu fico pensando sempre nos partidos, e aí eu fico pensando na história, que vai dar um continuismo aos meus princípios, sabe? Quando você pergunta se eu me identifico com o Novo, acredito no projeto do Novo, acho que o Novo eu tenho visto as pessoas que ocupam a legenda do Novo, são pessoas que, inclusive, eu gosto da forma de posicionar, da forma de trabalho, né? Eu fui à audiência pública com o senador Girão, em fevereiro de 24, quando ele abriu, foram 8 horas de audiência pública contra a obrigatoriedade infantil dessa vacinação Covid, que é uma forma de trabalhar que tem conteúdo, que luta por causas. E a gente observa que o Novo, a gente teve a oportunidade de conhecer o pessoal do Novo, e o Novo é com uma galera assim bem, eles acreditam muito, são bem estruturados hoje. Sim. Eu acredito que o Novo tem uma visão um pouco mais madura sobre política, né, que não dá para você entrar só com ideias legais, né? Você tem que ser competitivo, você tem que ser agressivo, então realmente é um partido que tem evoluído muito. Eu acho que eu sou muito grata às pessoas que têm se aproximado. Eu tenho falado de uma forma aberta, que eu tenho conversado com vários, né? Assim, tenho conversado com o Novo, tenho conversado com republicanos, tenho conversado inclusive com Podemos, conversei com o PRTB. Então, assim, são várias legendas que a gente tem alinhado, e aí quando a gente vai vendo como está tendo essas fusões agora, isso está sendo motivo para a gente atrasar e esperar definições das fusões, até para ter uma coerência com o que eu acredito, em termos de projeto político. Até porque tudo pode mudar, né? Exatamente. Pois é, se rolar essa federação com republicanos e MDB mesmo, você pode ir cair por governos. Mas existem outras coisas também, né? Sobretudo na nacional, que pode reverberar aqui no estado. Por exemplo, há a possibilidade de Tarcísio de Freitas, na ausência de Bolsonaro, competir as eleições. Já se fala que Tarcísio pode vir a ser, sim, possível, candidato à presidência da República. Tudo bem, isso já muda tudo. Já se fala que o PL já está namorando, entre aspas, com a Semineto para uma possível vice. Ou seja, isso pode mudar o jogo todo. Se Neto escolhe e resolve ser vice de Tarcísio, vai abrir essa porta, e quem vai ser o governador, quem vai competir. Então tudo pode mudar, né? Sim. Eu vejo dessa forma também. Mas, doutora,
Eu tenho aqui algumas perguntas, tipo um ping-pong, né? E dentro desse ping-pong é aquela história. Eu faço a pergunta, a senhora responde. São só 4 perguntas, tá bom? E a resposta rápida? Resposta rápida. Maior político do Brasil. Bolsonaro. Maior articulador político do Brasil. Maior articulador político do Brasil. Não sei te responder essa pergunta. Tudo bem, eu vou fazer outra e aí eu substituo essa. Seria pior político do Brasil. Pode ser vivo ou morto. Olha, eu tenho que dizer que, para mim, o pior político do Brasil é o que mais estragou o Brasil. Talvez eu vou falar o pior, pela minha percepção, é o que trouxe mais estrago e vergonha para o Brasil. Eu vou falar que é Lula. Qual seria a chapa ideal para competir as eleições de 2026 na Bahia? Chapa ideal das eleições de 26 da Bahia. Contando com os senadores. Contando com os senadores? É. Se a senhora fosse montar um time, governo e Senado. Pode incluir o vice também. Como a senhora montaria esse time? Você vê, gente, que isso aqui foi sem gravação, hein? Sem antecipação. É pergunta na lata. É orgânica, né? Orgânica, pergunta orgânica é boa. Acho que a CM Neto seria um bom nome para governo. Acho que ele é uma pessoa que anseia, tem competência para fazer uma boa Você gestão. votaria em Neto Votaria em Neto. hoje? Votaria em Neto como governo. Vice de Neto, a gente fica pensando na história, né? Seria muito interessante o Zé Ronaldo ser o vice dele, pela história e pelo respeito, assim, da história dele, sim, de trazer essa composição de alguém que seria muito, muito justo na história do governo da Bahia ter Zé Ronaldo como vice. Para senadores da Bahia, poderia ser 2 senadores de direita, né? A gente sabe que essas 2 cadeiras estão saindo ali, mas quem seriam os senadores de direita que estariam representando a Bahia com responsabilidade, com coragem, no papel que a gente vive hoje dentro desse judiciário conflitante? Foi senadores. Eu escutei Marcelo Nilo falando que ele está pré-candidato ao Senado, né? E assim, e aí eu fui vendo que ele tem uma história, 70 anos, e acho que Marcelo Nilo, assim, eu não conheço a trajetória de Marcelo Nilo enquanto político. Eu sei Ele que esteve aqui com a gente. eu vi a entrevista dele na Brado Rádio, e aí eu falei assim, aí eu vendo ele falando, ele conhece a história, né? Eu não sei se ele, enquanto senador, teria a coragem de executar o que o senador hoje precisaria, pensando que ele tem uma posição de centro. Eu não conheço o suficiente para falar assim, nossa, seria ótimo ter o Marcelo Nilo como senador, mas eu vi que ele anseia esse lugar e espera ser indicado pelo Neto, né? Eu vi a fala dele muito... E aí eu fiquei pensando assim, alguém com 70 anos, que tem o anseio de ser senador, e se não foi até hoje, e teve prejuízos na eleição anterior, quando foi deixado de lado, né, ele acabou não se elegendo, seria nobre o Marcelo Nilo talvez finalizar a carreira dele com 70, chegar aos seus, se eles não mudarem o tempo do mandato dos senadores, né, a tempo, Tá, para essa votação. mas seria interessante, no currículo dele, foi um senador ali que pleiteou e conquistou. E a segunda cadeira... Você não se colocaria nessa segunda cadeira? Não me colocaria. Eu fui candidata ao Senado a pedido de Bolsonaro. E ele me avisou que eu ia perder. E eu perguntei para ele se isso daria voto para ele na Bahia. Ele disse que sim. Então eu falei, então a minha missão vai ser cumprida. Eu sei que a minha posição no Senado foi uma posição de estratégica. Trabalhei como se fosse para ganhar. Perfeito. Mas entendo que a cadeira do Senado hoje, na maturidade política que hoje tem, que eu não tinha em 22, precisa de pessoas com uma experiência política do Congresso muito maior do que eu tenho. Então, hoje eu tenho um pouco de entendimento do Congresso, mas a gente não pode arriscar essa cadeira com quem não tem uma trajetória política que vai ter na sua envergadura
um envolvimento e uma capacidade de articular com os outros senadores de igual para igual para fazer o papel que o Senado precisa estar executando. Então, eu não vejo na Bahia. Gerson Gabrielli está pleiteando essa cadeira do Senado. Experiência ele tem, não sei qual que seria o que ele pode agregar, assim, da história política dele, como é que foi essa história política do Gerson Gabrielli, mas eu sei que ele está trabalhando para a cadeira de senador, já tem um tempo, desde o ano passado, ele está fazendo aquela revolução dos pequenos, né, montando e educando pessoas politicamente. Talvez é um nome que anseie essa cadeira, tenha história política, mas realmente talvez eu colocaria Marcelo Nilo com o Gerson Gabrielli como possibilidade Muito bem. de composição. Bom, gente, hoje a gente conversou com a nossa convidada, a doutora Raíssa Soares. Considerações finais, doutora? Sei que a senhora tem outros compromissos. Antes de terminar, posso fazer uma última pergunta? Dentro desse Big Ping-Pong que você fez? Pode. Uma frustração que a senhora tem na política. Pode ser pessoas, situações? Eu tenho mais frustrações do que alegrias na política. Eu tenho, talvez a maior para mim, realmente enxergar que muitas pessoas que estão ocupando cadeiras, elas são atores. Essa para mim é a grande frustração. Pessoas que muitos acreditam que eles estão ali por um propósito e eles estão ali apenas fazendo um papel de ator. É um ator político e que na frente fala uma coisa e nas costas outra. E eu sabia que era assim, mas eu não sabia que era tão descarado. Então, quem não entende o bastidor da política, quem não vive o bastidor da política, olha para algumas pessoas e fala, nossa, mas aquela pessoa é sensacional, e não sabe que, na verdade, aquilo é só uma fachada. A gente tem aí parlamentares que já têm 4, 5, 6, 7 mandatos. As pessoas não sabem, mal sabiam o nome desse político, mas ele já aprendeu como se reeleger na cadeira, e ele se mantém 15, 20, 25 anos dentro do Congresso, ali, com dinheiro público, com uma cadeira, com todos os privilégios, mas sem mudar a história do Estado, sem interferir na história da nação. E essa política partidária que é corrupta e que permite que esses acordos aconteçam, deixa o povo de lado. Então, essa é uma frustração para mim, de que, na verdade, a política que deveria ser um lugar onde eu vou usar a minha influência, verbas que existem, para atribuir benefícios ao povo, isso na prática não acontece. Ou acontece pontualmente. São poucos os políticos que pegam o seu mandato e aplicam na vida do cidadão, nas cidades, para fazer essa história mudar. É do tipo, qual legado cada parlamentar que passou deixa? O que essas pessoas fizeram? Elas fizeram moções? Estabeleceram moção de aplauso? Elas fizeram o selo do melhor, porque ele estava ali atuando, mas o que ele fez como parlamentar para mudar a história brasileira? Será que nos livros de história essa pessoa tem alguma contribuição? Então, assim, o meu maior desafio é entrar na vida pública numa cadeira, numa legenda, e essa cadeira que eu ocupar, seja lá qual aquela que o povo baiano vai acreditar, e seja qual aquela que os grupos políticos vão me colocar, porque, na verdade, não adianta eu querer. O grupo político tem que me receber. Né? Então, assim, acho que as pessoas precisam saber disso. Não adianta eu querer, não, viu, minha gente? As pessoas precisam, o grupo político tem que falar, nós queremos, nós vamos trazer. Então, os grupos políticos, aonde vai caber Raíssa? E a Raíssa chegou em qualquer cadeira que seja, de uma política do legislativo ou até do executivo. Qual o legado que a Raíssa deixa? Eu tinha tanta preocupação disso que quando eu fui secretária de saúde de Porto Seguro, eu fiz questão de, quando entreguei o cargo, e muitas pessoas anunciam que eu fui tirada, que eu fui demitida, porque o PSOL movimentou uma ação contra mim, via Ministério Público, para que eu fosse exonerada da cadeira, e, na verdade, o processo foi arquivado, e o pessoal sempre fala isso. Nós te tiramos, eles desconhecem que foi um processo arquivado e que eu pedi exoneração. Mas eu fiz questão de entregar o meu legado como secretária de saúde com um evento com fotos. Eu mostrei o que eu fiz. Foram 40 ações em 10 meses. Porque eu falei, eu estou numa cadeira e olha que eu estava num período de pandemia, isso era 21, e eu ainda tive uma epidemia de malária no meio da pandemia de Covid. E eu secretária de saúde de Porto Seguro.
Então, assim, o que foi capaz de resolver? Na verdade, eu falo sempre que a gente conhece muitas pessoas no conflito. Estressa a pessoa. Você sabe com quem você está lidando. Na hora que você aperta a pessoa, você sabe se dá conta do recado, se tem coragem de enfrentar, se escorrega, se não escorrega, né? Enfim. Considerações finais? Isso. Muito obrigado pelo espaço. Vocês podem ver que no meu modelo de composição de chapa, Raíssa Soares não está, você viu, né? Eu vi. Percebeu? Percebi. Porque, na verdade, eu entendo que a Bahia tem história de gente bacana, que tem história política e que pode agregar muito nesse governo, nesse próximo governo. Vai caber aos nossos baianos saberem que continuar elegendo e votando em pessoas que são alinhadas com o 13 vai manter a Bahia no lugar que ela sempre ficou. Então, a gente precisa fazer a Bahia se tornar competitiva, tirar a Bahia e fazer os 40 anos em 4. Faço questão, inclusive, de sentar com o grupo de Neto e falar, olha, vou te mandar o meu projeto de governo, que eu já tenho pronto. Raíssa, governadora da Bahia, tem um projeto de governo pronto para saúde, educação e segurança. Vou compartilhar. Pega algumas ideias, não tem problema não. Aplica. Mas as pessoas, o Estado precisa sair dessa posição que está. Então, Clay, Então, Zedora, eu me sinto muito honrado de ter a senhora aqui. Enfim, te desejo sorte e que, enfim, tudo que a senhora acredita, que a senhora consiga, de alguma forma, ajudar as pessoas. Viu? Muito obrigada. Então, gente, esse foi mais um episódio do Political Question. A gente agradece a sua audiência. Não esquece de deixar o like, de compartilhar esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve aí. A gente quem quiser seguir a senhora, a doutora Raíssa, na rede social, Alô, né? É doutora, por extenso, DOUTORA, doutora Raíssa Soares Oficial. Então aí, segue lá, Doutora Raíssa Oficial, não é isso? Doutora Raíssa Soares Doutora Raíssa Soares Oficial. Eu tenho a outra linha, a outra rede, que é a doutora Raíssa Soares, mas aí eu ponho assunto só médico. Ah, pronto. E a doutora Raíssa Soares Oficial é de política. Pronto, então quem quiser saber de médico, da doutora Raíssa Médica, é no perfil de médico. Quem quiser saber do oficial, vai ver lá seu posicionamento político e as suas ideias. Beleza? Meu nome é Daniel Viana, Cleiton Mesquita. Esse foi mais um episódio do Political Question. Obrigado pela sua audiência. Tchau, tchau.